paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e hoje estudaremos a lição de número 10, que tem por título Proteção contra o Descontentamento. O texto principal está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, que nos diz: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O resumo da lição aponta o seguinte: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela junto aos seus alunos. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, apresentar as características daquilo que nos leva ao contentamento, reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo e conscientizar de que precisamos proteger nosso contentamento. Nós observamos que aqueles que se encontram contentes com o Senhor vivem uma vida mais leve, mais agradável, mais satisfatória, mesmo diante de problemas que se apresentam na sua jornada. Então, são sobre esses assuntos que nós trataremos neste dia. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em alguns textos de Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículos 14 a 17, capítulo 16, versículo 8 e capítulo 17, versículo 1. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. A título de introdução, você precisa explicar que é possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de que não perca tempo com murmurações e críticas. O comentarista nos traz em forma de pergunta, mas aí nós precisamos já fazer com que os alunos reflitam sobre isso. É uma mudança de estilo de vida, ser mais gratos ao Senhor. Então, você pode começar a lição fazendo perguntas sobre isso. Como tem sido nosso estilo de vida? Nós estamos murmurando mais ou estamos sendo mais gratos? Nós estamos vivendo a maior parte do tempo da nossa vida indignado e insatisfeito ou não? Ou nós estamos felizes, gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado? Então, nesta semana, nós estudaremos sobre essa capacidade de se contentar em Deus, mesmo diante de várias aflições que venhamos a passar. Nós temos 3 pontos. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição: características que nos levam ao contentamento. Então, o primeiro subtópico traz a moderação em Provérbios. Então, nós precisamos entender que o que é material não pode ser na nossa vida mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. Na sociedade atual, é comum darmos mais ênfase no que é material, nos bens, no que nós podemos ver. Mas a Bíblia, e aí por meio desses provérbios, nos faz refletir que é preciso direcionar o nosso olhar para algo mais profundo, entendendo que os valores revelados na palavra de Deus precisam ser sobrepostos à nossa visão material. Então, os valores divinos para a nossa vida são maiores, ou devem ser maiores, mais valiosos do que os bens materiais. Então, nós precisamos temer ao Senhor, e o temor dele precisa valer mais do que as riquezas. Provérbios 15, 16. O comentarista traz: o amor precisa ser mais precioso do que o luxuoso banquete. Provérbios 15, 17. A justiça precisa ser mais cultuada, valorizada, do que a riqueza conquistada de maneira injusta. Se é para amontoar riquezas através da injustiça, é melhor que cada um de nós escolhamos ser justos, mesmo sem uma riqueza ou um bem específico. Provérbios 16 e 8. E a refeição simples, uma simples refeição, uma simples alimentação com tranquilidade e paz, deve ser mais valorizada do que uma casa abastada, cheia de contenda e brigas. É melhor ter pouco em paz do que ter muito em contendas e brigas. Então são esses valores que precisam estar acima das coisas terrenas.
É isso que nós precisamos aprender e passar para os nossos estudantes. Ainda no primeiro ponto, nós precisamos discutir que o temor do Senhor e o amor valem muito mais. O pouco com o temor do Senhor é melhor do que um grande tesouro com inquietação, como nos aponta no versículo 16. Nós precisamos enfatizar aos nossos estudantes, e aí isso pode ser feito por meio de perguntas, o que seria melhor? A casa cheia de bens, mas com contenda, discórdia, briga, dissensão, ou sem bens, uma vida simples, mas com amor, com paz, com tranquilidade? O que é melhor? E aí é o momento de refletirmos sobre isso, porque na mentalidade atual, não poucas vezes, os bens estão sobrepondo os valores. Não importa se tem guerra, se tem briga, se tem disputa, eu quero é o dinheiro, eu quero o prêmio, eu quero o cargo. Então, nós precisamos refletir isso com os nossos estudantes. Versículo 17, nós vamos ver, do capítulo 15, a comida com hortaliça, onde há amor, é melhor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então é melhor termos apenas hortaliças do que um gordo boi, se no lugar do amor, se no lugar do ódio, melhor digo, tiver amor. É melhor termos apenas hortaliças. Isso não significa, professores, que a Bíblia está colocando ou um ou outro, ou um boi gordo da nossa mesa com ódio, ou uma comida com hortaliças com amor. Escolha um dos dois. Acompanhando o boi tem o ódio sempre. Se for o amor, tem que ser hortaliça, tem que ser simples. Não, a gente pode ter um boi com amor. Mas a discussão aqui é, se for para ter um boi gordo sem amor, e no lugar dele um ódio, é melhor eu ter uma comida simples com hortaliças. É essa a discussão. E não que uma coisa depende da outra. Tá certo? E por fim, nesse ponto ainda, nós precisamos ressaltar que o pouco com justiça é melhor do que o muito sem ela, e também a tranquilidade é melhor do que um ambiente caótico de guerra. Então nós precisamos priorizar justiça e tranquilidade. Provérbios 16, 8 e 17, versículo 1, trazem a questão da justiça e da paz. Muito melhor ter pouco, mas vivendo com justiça. Então, quantas pessoas fazem de tudo de maneira injusta para alcançar cargos, posições, finanças. Mas aqui a Bíblia nos ensina a termos pouco com justiça. Valorizarmos o pouco que temos, mas conseguido de maneira justa. Que é muito melhor do que ter muitos bens conquistados de maneira injusta. É melhor ser um pobre justo que ter abundância conquistada de maneira injusta. Então nós precisamos estar atentos nisso. Em Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9, nós observamos o sábio Salomão pedindo a Deus o necessário para se viver. Ele era um homem rico, logicamente, mas ele conseguiu ter essa reflexão. E às vezes o rico não tem. Ele diz, Senhor, não me dê nem muito nem pouco, nem a riqueza nem a pobreza. Eu quero ter o necessário, para que não tendo muito, eu venha esquecer de Deus. E também tendo pouco, eu venha furtar, roubar, venha entrar em algum pecado. Me dê o necessário para viver? Então fica aqui esse texto para que nós possamos também complementar essas reflexões do primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição, professor, tem por título: valorize o que há de mais profundo. Então, o que é o contentamento? Contentamento vem de contentar-se, de se alegrar. E aí, na fé cristã, o contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias. A diferença é essa. Tem uma situação contrária, difícil diante de nós, e ao mesmo tempo que vivenciamos essa situação contrária, apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. A gente consegue olhar
para a parte boa, mesmo estando rodeados de situações ruins. Eu glorifico a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu sou, onde eu estou, não dando ouvidos e direcionando a visão para as coisas ruins que me sobrevêm e que acontecem na minha vida. O contentamento aqui é estar feliz com Deus, ter uma paz interna, um gozo interior, mesmo diante de situações caóticas e difíceis. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo. Ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura, quanto a ter fome. Abundância, como a ter necessidade. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Filipenses, nós vemos isso, 4, 11 e 12. E 1 Timóteo 6 e 8. Nós vemos também o escritor aos Hebreus dizendo: contentando-vos com o que tendes. Pois é uma promessa de que não seremos abandonados pelo Senhor. Então nós precisamos ser gratos a Deus pelo que nós temos. Então contentamento é pôr os olhos no que é eterno. É retirarmos a nossa visão do terreno. Se ficarmos olhando apenas para as situações terrenas, nós não conseguiremos ter contentamento. Nós temos que deslocar o nosso olhar para as coisas eternas. Observe o que aconteceu, por exemplo, com Asaf. Ele começa a olhar a prosperidade do ímpio. E ele diz: meus pés quase tropeçaram. Mas quando ele entra no templo do Senhor, ele entende que o caminho do ímpio é passageiro. Ele precisava olhar para ele mesmo, ele precisava olhar para Deus, ele precisava olhar para o que é eterno e não para a prosperidade do ímpio. Lembre do episódio em que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Ele começa a ir, mas quando olha para as ondas, ele começa a afundar. O nosso olhar tem que estar fito em Jesus. São muitas as circunstâncias difíceis, mas nós precisamos olhar para o nosso Mestre, para Cristo. Aí, uma discussão que surge em relação a isso é: então você vai ser passivo? Vai assumir uma posição de passividade? Você vai ficar inerte, só agradecendo pelo que tem, não vai buscar melhorias? Não. O comentarista já nos traz que, em primeiro lugar, devemos rechaçar essa crítica, porque o contentamento é um ensino evidentemente bíblico. Por isso, se torna autoritativo para a nossa vida. Primeiro é o ensinamento bíblico, o contentamento. E, em segundo lugar, o contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade ou comodismo. Pelo contrário, quem pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Quem pode ser passivo se observar a justiça? Se relacionar com o outro de maneira justa? Contentamento não é acomodação, não. É apenas o reconhecimento do que você tem e faz, e ao mesmo tempo é estar grato a Deus por tudo. Então, não tem sentido dizer que uma visão que busque pelo contentamento em meio às dificuldades gera passividade, comodismo, deixa a pessoa inerte. Não. Você só é grato a Deus pelo que tem. Isso é sabedoria. Se você não conseguiu conquistar ainda ou não tem uma determinada coisa, você vai morrer? Vai começar a murmurar? Não, eu sou grato pelo que eu tenho. Eu estou feliz pelo que eu tenho, mas isso não anula a busca pela melhoria. A oração a Deus pela melhoria. A minha ação por uma melhoria. Mas em todo tempo eu vou ser grato, tendo ou não tendo. É essa a questão. Por fim, nós temos o terceiro ponto da lição, que tem por título: protegendo o seu contentamento. Como proteger o contentamento? Primeiro, sendo grato. A gratidão precisa nos acompanhar, diferente do que fizeram os israelitas no deserto. Se nós observarmos Êxodo capítulo 16 e capítulo 17, passagens também de Deuteronômio, nós veremos que durante a peregrinação tiveram muitas rebeliões, muitas murmurações, muitos conflitos. Cadê o maná? Cadê a água? Quero voltar para o Egito. Deus nos tirou de lá para morrermos aqui no deserto. Diferente disso, nós precisamos exercitar a gratidão. Deus, é só isso que tem hoje, muito obrigado. Pode ser que amanhã melhore. E se não melhorar, obrigado de novo. Porque o Senhor tem me sustentado. É essa a compreensão que nós precisamos formar nos nossos estudantes. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2.
Às vezes Deus nos dá uma bênção extraordinária, nós ficamos gratos, cantamos, levantamos as mãos, mas em um momento de dificuldade, um pouco de aperto, a gente já quer murmurar. Então nós precisamos ensinar aos nossos alunos sermos gratos a Deus, exercitarmos a gratidão. Valorize o que você já tem. Não é para ficar acomodado, mas valorize o que tem. Nós precisamos entender que o que já temos foi bênção de Deus. Só que tem pessoas que só conseguem olhar para o que não tem. Ah, se eu tivesse, aí tem. Consegue um bem, consegue algo, aí começa de novo. Ah, se eu tivesse. Nunca é grato pelo que já tem, pelo que já conquistou. Entra no extremismo do capitalismo, uma busca incessante pelo que não tem, lançamentos e mais lançamentos, que pouco se diferencia de produtos anteriores, mas você já quer consumir, já quer um consumismo exacerbado, exagerado, e não valoriza o que já tem. Eu preciso valorizar o que tenho. Asaf não valorizou o que tinha. Ele olhou o que o ímpio tinha. Mas o que você tem, Asaf? Servo de Deus. As bênçãos de Deus sobre a sua vida. O que você tem? É isso que nós precisamos refletir. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Ele sabe conduzir as nossas vidas. Não adianta murmurar. Não adianta assumir uma posição de murmurador. E por fim, nós precisamos estar o quê? Contentes. Exercer o contentamento. José, em todo momento da sua trajetória, a Bíblia diz, e Deus era com José, e Deus estava com José. E a gente não vê José murmurando, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo vendido injustamente, mesmo sofrendo injustamente. Mas ele estava com Deus. Ele andava com Deus. Ele obedecia ao Senhor. Nós precisamos exercer o contentamento. Porque o contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Nós precisamos exercer isso. Como exemplo, eu trago Paulo e Silas. Eles oravam e louvavam perto da meia-noite. Presos, cárcere interior, padecendo, depois de terem apanhado. Eles conseguem louvar a Deus. Só o contentamento verdadeiro faz isso. Só Deus para fazer isso nas nossas vidas. Então nós precisamos exercitar o contentamento. Olhar para o céu. Ser grato. Valorizar o que temos. E sermos contentes. Glória a Deus. Professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, são aqueles 5 minutinhos que você conversa com o seu dirigente para apresentar o que vocês estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Não fique de fora. Apresente o que você está estudando no culto de domingo à noite. Faça o convite, eu tenho certeza que Deus enviará alunos para a sua aula em nome de Jesus. Querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos. Quero, em primeiro lugar, lembrar que hoje, no domingo, na verdade, nós iremos comemorar o Dia da Bíblia, dia 8 de dezembro. Você não pode deixar passar desapercebida esta data. Converse com seus alunos sobre este importante dia, pergunte o que eles sabem sobre esta data, converse a importância de termos o texto sagrado, o livro sagrado nas nossas mãos, de podermos manuseá-lo, de termos a palavra de Deus à nossa disposição para lermos, estudarmos. Relembre a importância deste livro que é a palavra de Deus. Faça alusão ao Dia da Bíblia na sua aula também. Não esqueça desta data muitíssimo importante. Como dica pedagógica trazida pelo nosso comentarista, nós temos a apresentação da síndrome de se pelo menos. Aí você vai apresentar algumas frases que está aí na página 70. Por exemplo, se pelo menos eu tivesse mais dinheiro, se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas. E em seguida você vai discutir com os alunos essa lista, e perguntar se gostariam de acrescentar mais alguma declaração. Conclua enfatizando o cuidado que temos de ter com essa perigosa síndrome. Se pelo menos nunca está satisfeito com o que tem.
Tá certo, querido professor? Essas são as nossas dicas, né? A dica trazida na lição, a dica de lembrar do dia da Bíblia, né? Que será enfatizado por você na sua aula. E não esqueça de destacar a necessidade de agradecimento. Se você quiser fazer uma roda de conversa para dizer aos alunos e pedir, oportunizá-los para contar um testemunho onde eles foram gratos a Deus, agradeceram a Deus, mesmo em situações difíceis, complexas, ou um momento que eles poderiam ter agradecido e não agradeceram. Discutir esta gratidão a Deus em meio às dificuldades que nos aparecem, tá certo? Então essas foram as nossas dicas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, algum comentário também, caso ache necessário. Vamos ao ar todas as quartas-feiras após o estudo para professores de adultos. Contamos com a sua presença, fique com Deus, que Deus te abençoe e uma ótima aula no domingo.